Olá, paz e bem, saudações franciscanas. Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais uma videoconferência do Sinfrajup, o Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Bom, gostaria de saudar, todos que estão na plataforma Zoom, todas que estão assistindo pelo Facebook da Pastoral Universitária da PUC, Minas Gerais, e no Facebook dos católicos e católicas contra o fascismo. Sou Magno Almeida, estou atualmente no Serviço de Direitos Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação, DHJupic, da Jufra do Brasil. Sou jufrista professo do interior de Pernambuco e hoje estamos aqui com Dom Joaquim Moll, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, reitor da PUC, Minas Gerais, e bispo auxiliar de Belo Horizonte, e com Marina Oliveira, da Rede Igrejas e Mineração de Minas Gerais, mestranda em Relações Internacionais, também faz parte da articulação comunitária dos atingidos de Brumadinho pelo rompimento da barragem da Vala. Bom, para iniciarmos, vou ler um pequeno trecho da carta de Clara e Francisco, escrita direto do Brasil para o Encontro Mundial de Assis. O trecho que diz: inspirados em Clara e Francisco, expressamos o desejo por uma profunda mudança no enfoque até então estabelecido para as relações econômicas. Olhar a economia do ponto de vista puramente material e produtivista só distorceu o sentido do bem-estar social, produzindo iniquidade e infelicidade. Queremos novos paradigmas da competição para a colaboração, da exploração para a sustentabilidade, da acumulação para a distribuição, do desequilíbrio das relações entre pessoas e países para o comércio justo, do consumo desenfreado para o consumo consciente. Essas formas colaborativas de produzir nos remetem a novas formas de economia, economias no plural, a circular, a do cuidado, a camponesa, a familiar, a das mulheres, a da festa comunitária, a da economia da comunhão, as economias digitais, do trabalho e dos conhecimentos livres, economias solidárias e populares, criativas, colaborativas. Assim entendemos que tem que ser a base para a economia de Clara e Francisco. E nessa base da economia de Clara e Francisco circula um dos temas aí da comunicação. E é o tema de hoje, comunicação e economia de Francisco e Clara. Então, podemos iniciar com Marina Oliveira, que dará seguimento à nossa conferência de hoje. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria aproveitar, cumprimentar Dom Moll, uma inspiração pastoral, Magno, companheiro de luta, e cumprimentar todos que estão assistindo. É sempre um prazer poder falar de sonho, de economia de Francisco e Clara, de um mundo mais justo, mais igualitário, mais democrático. E é assim que eu queria começar. Bom, eu sempre, quando eu começo a falar sobre a economia de Francisco e Clara, eu gosto de falar que falar sobre isso não é uma opção, né? A minha fala de hoje é uma fala curta, mas eu organizei ela em 4 pontos, que é basicamente qual é a economia que nós temos, e aí passar rapidamente, sobre alguns aspectos da conjuntura atual, quais são os gritos da casa comum, para depois passar em seguida para o segundo tópico, que é que economia queremos. E aí sim, o chamado do Papa Francisco, a convocação para discutir e pensar essa nova economia de Francisco e Clara. Mas também conectando com o tema da comunicação, né? Para a gente conseguir essa nova economia, a gente tem que também traduzir essa nova economia para todos e para todas. E como que a gente traduz? A gente traduz também com uma comunicação comprometida, né? Com o povo, com a justiça social. Então, eu vou falar, então, qual é a comunicação que nós temos atualmente? Falar um pouquinho sobre o monopólio, a concentração da mídia no Brasil, para depois, e por último, mas não menos importante, fechar, então,
com o tópico que comunicação queremos, né? E aí a gente traça alguns apontamentos, não tem receita de bolo, mas o que que está escancarado aí nos nossos olhos, o que que a gente pode fazer com com os nossos braços e pernas, né, que temos, que compromisso é esse que nós temos que ter. E nesse sentido, falar sobre a economia de Francisco e Clara não é uma opção. E por que não é uma opção? Porque a gente está falando de um projeto de vida em detrimento de um projeto que é de morte, né? Eu não quero morrer de sede. Eu quero ter água e quero que todas as outras pessoas tenham também. Eu não quero morrer na pobreza, eu não quero morrer de fome. São coisas muito concretas, né? Eu não quero morrer por causa da negligência de uma empresa mineradora que derruba lama em cima das pessoas em nome do lucro. Eu não quero morrer de Covid. Então, falar sobre um novo modelo econômico é uma questão também de sobrevivência. É uma questão de sustentabilidade e é uma questão que está aí baseada num dos pilares do nosso projeto, né, que é a defesa da vida. Bom, e sabendo disso, né, que falar sobre esse assunto é um compromisso, é uma responsabilidade social de todas e de todos, é que a gente, fazendo um retrospecto de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos meses, a gente consegue entender um pouco aí de qual é essa economia que está em vigor, que modelo é esse que está dominando e quais têm sido as consequências desse modelo econômico, né? E aí a gente pode ressaltar várias situações. E eu acho que o início da mudança começa com a gente problematizando essas situações, de fazer a passagem, né? Deixar de entender essas situações como se fossem acontecimentos isolados, como se fossem acontecimentos naturais e localizando elas no devido lugar, né? Por exemplo, as enchentes, né? Que a gente teve aí recentemente. Essas enchentes, por que elas acontecem, né? Será que é só mesmo uma catástrofe natural? Ou será que é um mau uso do espaço urbano? Será que a questão é a poluição? É o entupimento de bueiros? São os problemas no sistema de drenagem? Será que é a remoção da vegetação? É a impermeabilização do solo? São os assoreamentos dos rios? Então, a quem serve isso, né? Essas enchentes. Qual que é o nosso papel enquanto cidadão nesse processo? Mas também a gente não pode deixar de mencionar aí também dias virando noite em São Paulo, né? E essas queimadas na Amazônia, o desmatamento, né? Quem serve isso? Quem lucra com esse tipo de atividade, né? Rompimentos de barragem em Mariana, em Brumadinho, em outros lugares. De novo, a economia dando aí as regras do jogo, né? Isso sem contar os rios, né? Assassinados, contaminados, olhos tomando conta de praias, da costa do Maranhão, a foz do Rio Doce, né? No norte do Espírito Santo, enfim. São todas coisas que, por mais que inicialmente a gente não faça uma conexão com o modelo econômico em vigor, é preciso a gente fazer essa passagem, entender esses vamos falar, esses acontecimentos, /crimes, /tragédia, como acontecimentos também que são projetos, né? Eles não são coincidência, eles são projetos de alguém. E a gente precisa identificar isso. Assim como a Covid, né? Será que é mesmo só um vírus? É natural? Qual que é o nosso papel nesse processo? Será que a mudança climática contribuiu para isso? Como é que a gente vai pedir para as pessoas lavarem as mãos se as pessoas, muitas, não têm acesso à água, ao saneamento básico? Como é que a gente vai pedir para as pessoas ficarem em casa se muitas não têm casa e aí a gente vê despejos durante a pandemia? Como é que a gente vai garantir a segurança dessas pessoas, sendo que não tem respirador para todo mundo, só tem respirador para uns e não para outros, né? Se o Estado não consegue garantir o isolamento dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Quem lucra com o Covid, com a pandemia, enfim. Tudo isso para dizer o quê? Que esses aspectos da conjuntura, eles estão intrinsecamente ligados com o modelo econômico, que de uma forma ou de outra vai ditando as regras e vai nos conduzindo
a acreditar nessa neutralidade, nessa imparcialidade, né? E aí, nesse contexto catastrófico, e aí, claro, ressaltando especialmente essa questão da Covid, que nos pegou, assim, e balançou um pouco, né, toda a nossa vida, a gente vê aí uma economia que está envolta numa crise que é sanitária, mas que também não é só sanitária, porque ela é política, ela é econômica, ela é ética, ambiental, social, civilizacional, né? E aí a gente vê aí uma previsão da queda do PIB mundial, né, que vai girando em torno de 10%. A gente vê aí o cenário de pobreza aumentando, de miséria, de desigualdade. E aí a gente também se depara, né? Hoje nós somos mais de 120 mil mortos. Diante de tudo isso, que não deixam de ser o quê? Consequências de um modelo econômico predatório, a gente se coloca num lugar, então, de necessidade de repensar tudo isso. E aí Papa Francisco, para variar, nos convida, né? Nos convida para participar dessa proposta da economia de Francisco e Clara, mas que também é uma proposta que não é uma proposta nova, que ele já vem falando desde lá da Laudato Si, né? E aí eu vou citar o parágrafo 139, né? Quando ele fala assim que, ó, não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Diante disso, né, entendendo que não são duas crises, não são três crises, é uma crise que se interrelaciona e precisa de uma proposta, uma solução que seja também integral, ele nos convida para esse encontro da economia de Francisco e Clara. E ele nos convida através de uma carta convocatória que o Magno muito bem citou aí trechos no início, e eu grifei uma parte, né, que é a parte que ele fala assim, ó, queremos o quê? Uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda. Um evento que nos ajude a estar juntos e nos conhecer e que nos leve a fazer um pacto para mudar a atual economia e dar uma alma à economia do amanhã. Nessa parte, e aí eu ressalto, né, ele deixa bem claro um pouco das bases da economia de Francisco e Clara. Ele falou três coisas super importantes, né? Primeiro, que é uma economia que não mata, é uma economia que faz viver. Segundo, que é uma economia que respeita todas as formas de vida, né? Não é só uma, não é só a vida humana, são todas as formas de vida. E também uma economia humanizada, né? Com alma. E aí, não é uma proposta qualquer, porque ele convida jovens do mundo inteiro a se encontrarem para discutir que nova economia é essa que nós queremos. E aí, claro, ressaltando sempre, né, a sinodalidade da igreja. Papa Francisco sabe que não tem receita pronta, ele sabe que a única solução possível é uma solução que vem a partir do diálogo e vem a partir do diálogo dos pensamentos diferentes. E é por isso que ele convida jovens de diferentes áreas, de diferentes lugares, né? Então você tem economistas, mas você tem empresários, mas você tem militantes de movimentos sociais, enfim, você tem uma diversidade de pensamentos de jovens de até 35 anos que vão então pensar esse novo modelo econômico e mais, que vão tratar da economia não como algo distante, igual a gente está acostumado, mas da economia como algo simples, né? Economia como a gente entender, né? Como as pessoas sobrevivem, como elas produzem, como elas distribuem riqueza ou não distribuem, né? Economia integral, vamos falar assim. Esses jovens, né? Esse encontro aconteceria em março, mas em razão da pandemia ele foi adiado, ele vai continuar acontecendo em novembro, em formato online, com a possibilidade do encontro presencial acontecer em 2021. Pois então,
falando um pouco disso, e aí eu queria desenvolver só um pouquinho mais sobre os pilares dessa economia, né, de Francisco e Clara, eu quero ressaltar, né, que essa economia, ela tem um compromisso com a ruptura da cultura de descarte, né, desse consumismo só por consumir. Ela tem uma preocupação também com as gerações futuras, né? Nós temos o direito de viver, mas as gerações futuras, elas também têm, né? E não cabe a nós dizer que a geração futura não vai ter água suficiente ou não vai ter, enfim, um ar adequado para sobreviver, né? Mas também essa nova economia, ela tem que falar também sobre novos padrões energéticos, né? Com energias limpas, renováveis. É uma economia que é da fala e é também da escuta, é da humildade, né? Uma economia democrática. Começando, então, por incluir as pessoas que historicamente são marginalizadas. E a gente tem que citar, né? Mulheres, negros, indígenas, comunidade LGBTQI+, periferias, enfim. Esses agentes, eles têm que ser incorporados na discussão dessa nova economia, mas também todos os outros espaços, né, de poder. Essa economia, ela entende que existem bens que não são mercadoria, né? Saúde, educação, existe um limite aí, nem tudo tem esse valor de troca, né? De uso, enfim. E também, é claro, são economias plurais. Até, na verdade, não é uma economia, né? São várias economias. Porque são economias solidárias e populares, criativas, colaborativas. São economias circulares, ecológicas, feministas, camponesas, tradicionais. É uma economia do cuidado, do amor. São economias vivas, né? Que vão dialogando, que escutam e que vão se alterando a partir da necessidade dos territórios, né? O método dessa nova economia de Francisco e Clara é um método fraterno, é de paz, é de amor, né? Do diálogo. Mas é uma economia que também tem lado, né? Não é neutralidade. Eu tenho uma professora que ela costuma falar que neutro é só detergente, né? A nossa opção preferencial, ela é pelos pobres, pelos excluídos, pelos desvalidos, pelo pão, né? Pelo trabalho, pelo teto, pela terra, pelo planeta, pela vida, pelo que é justo, né? E isso significa que as ações paliativas ou pontuais econômicas, elas não bastam. A gente está em busca aí de um projeto, né? De um projeto de economia, de mundo, um projeto de povo que vai aí dar conta de tudo isso, né? Só que para a gente pensar essa nova economia, a gente precisa também se comprometer com um debate, enfrentar, né, esse debate macroeconômico. Isso significa ter consciência e fazer uma crítica profunda ao capitalismo e à desigualdade social que ele vem provocando, mas também reconhecer, né, o papel do Estado na promoção do equilíbrio, né, entre igualdade na diversidade, liberdade no individual e no coletivo, enfim. A gente tem que entender também que essa desigualdade social, ela foi se agravando na medida em que os estados foram sendo assim enfraquecidos, sufocados, capturados, né, pelo poder absoluto do dinheiro, degradando aí a democracia, o bem-estar social, o bem comum, enfim. E isso a gente consegue ilustrar até mesmo com os países que se saíram melhor, né, no combate ao Covid. Quem foram esses países? Foram os países que estavam melhor estruturados, né, com políticas públicas mais robustas. Foram os países que interviram na economia, que fizeram investimentos, não que emprestaram dinheiro para bancos, mas que fizeram investimentos no povo, né, nos programas que conseguiram reverter as medidas neoliberais, né? Mas para isso, para a gente conseguir pautar, disputar essa nova economia, a gente precisa também de uma nova comunicação. Porque a gente precisa traduzir todo esse projeto de vida para todos os lugares, para todas as pessoas, porque a gente está falando de mentes e corações que precisam ser conquistadas, né?
E aí eu passo então para a minha parte final da fala e para o terceiro tema, que é a comunicação. Que comunicação é essa que nós temos? Assim, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. E eu vou citar Gramsci, num artigo que ele escreveu, que chama Os Jornais e os Operários. Nesse artigo, Gramsci diz assim: o jornal burguês, qualquer que seja sua cor, é um instrumento de luta movido por ideias e interesses que servem à classe dominante, o que se traduz, sem dúvida, num fato: combater a classe trabalhadora. Ele fala jornal burguês, e aí a gente pode adaptar também, né, a mídia comercial, né? E aí tem um artigo interessantíssimo que chama Grande Mídia Não é Nome, é Confete, do Brasil de Fato. É um artigo de 2019, que eles até desenvolvem o argumento de que chamar a mídia, né, de grande mídia, a mídia tradicional de grande mídia, é também um juízo de valor, né? Grande enquanto algo que tem destaque, que tem relevância, que tem, enfim. Então, eu vou usar aqui mídia comercial. Tudo isso para entender o quê? Que a mídia, por mais que a gente que a ideia vendida seja mesmo essa ideia de neutralidade, de imparcialidade, a mídia ela atua como um ator político, né? Ela escolhe o que terá e o que não terá destaque, como determinados assuntos vão ou não vão ser tratados. A mídia, e aí a gente tem que ressaltar isso, os maiores meios de comunicação, eles estão nas mãos de alguns poucos, só que muito ricos, né? E essa mídia comercial não é qualquer mídia, porque ela visa o lucro. E ela sabe que interessa muito mais vender do que qualquer outra coisa, né? O que é comercial é produto, né? É mercadoria, não é direito. E, para além disso, o que é comercial tem dono. E o dono tem seus próprios interesses, né? Então, se a gente pega o cenário brasileiro, o cenário online brasileiro, a gente consegue identificar aí uma hegemonia, né, das grandes plataformas internacionais e a presença de grupos tradicionais de mídia que têm muito pouca abertura para essas novas vozes. E a gente consegue citar Google, Facebook, Microsoft, Globo, Folha. E esses dados eu tirei de uma pesquisa que chama Pesquisa Monopólios Digitais. É bem simples, é só digitar no Google, monopoliodigitais.com.br. E eles têm uma base de dados muito interessantes para a gente entender isso, como funciona o monopólio aqui no cenário brasileiro. Tem outra pesquisa também muito interessante sobre concentração da mídia no Brasil, que nos ajuda também a entender isso. E aí a pesquisa, se vocês digitarem pesquisa concentração da mídia no Brasil, vocês também vão ter acesso. Nessa pesquisa, eles vão mapeando, né, quais são os principais veículos de comunicação no Brasil e quem domina esses veículos, né? E a gente chega àquela velha conclusão que 5 famílias concentram mais da metade dos veículos de comunicação no Brasil, né? E a gente fala o Grupo Globo, o Grupo Bandeirantes, o Grupo Record, da família Macedo, né? O Grupo de Escala Regional RBS, Grupo Folha, enfim. E esses veículos de comunicação, eles pertencem a grupos que possuem interesses econômicos, políticos e religiosos. E entre os interesses econômicos, a gente consegue destacar que esses mesmos grupos possuem investimentos e negócios em outros setores, né? Educação, saúde, imobiliário, financeiro, de energia, agrário, enfim. Tudo isso para dizer o quê? Que esses grupos que dominam mais da metade da nossa comunicação, eles têm investimento em outros setores e não dá para falar que a mídia brasileira é controlada também por esses interesses, né? A mídia brasileira, então, e aí eu estou falando, quando eu estou falando na mídia brasileira, eu estou falando na mídia brasileira de maior audiência, a mídia comercial. Ela é controlada, então, e dirigida pela maioria, o quê? Por uma elite econômica formada por homens brancos. E outro ponto a ser destacado
é que a mídia comercial, ela é controlada também por essas famílias como um negócio de família, né? Então, historicamente, é uma coisa que vem passando de pai para filho. E isso vai fechando o círculo e dificultando a pluralidade de vozes, né? O embate de opiniões, a coexistência de valores diferentes, de visões de mundo, enfim. Isso é um pouco da mídia, né? do mercado de mídia e da mídia comercial que nós temos aí em vigor nessa economia, nesse modelo econômico em vigor. Mas para a gente fazer a passagem, então, para esse sonho, né, de Francisco e Clara, ou para o reino de Deus, a gente tem que fazer essa passagem também através da comunicação, né? Como eu falei, trata-se de disputar narrativas e de conquistar corações e mentes, né? A gente precisa disputar o novo normal. A gente vê muita gente falando, agora é o novo normal. Mas que novo normal é esse? E qual que é o nosso papel nessa disputa? Né? E como que nós fazemos isso? Sabendo que não tem receita, que não é uma receita de bolo. Enfim, a gente consegue fazer alguns apontamentos fundamentais e basilares, né? Um primeiro apontamento é justamente a gente não pode legitimar mídia comercial, sendo que, em muitos casos, se não na maioria deles, ela está legitimando e a serviço de um projeto que é individualista, que é consumista, enfim, que está a favor também, em defesa desse projeto neoliberal, que está pouco comprometido com justiça, com amor, com a vida, né? Então, a gente pode não financiar essas mídias comerciais, já é um caminho, né? E nesse sentido, e aí citando mais uma vez o artigo do Gramsci, que chama Os Jornais dos Operários, que eu havia citado anteriormente, ele fala uma frase assim, boicotem, 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 no artigo. E por quê? Porque se essa mídia comercial está comprometida com uma economia, com um projeto de morte, ela está localizada naturalmente no lado oposto, né? Um outro ponto também, né, para além dessa não legitimação de uma mídia que não está em favor da justiça social, seria então a gente valorizar, né, a nossa comunicação. Em que sentido? Deixar de enxergar a comunicação simplesmente e puramente como um instrumento, né? Como se a comunicação tivesse a serviço de uma atividade e passar a enxergar essa comunicação como parte do processo, né? Pensar cuidadosamente essa comunicação. Isso é fundamental a gente pensar nisso. Uma outra perspectiva é a gente também reconhecer as nossas mídias, né? As mídias sociais que temos, as mídias alternativas, comunicação popular, social, enfim. Nós já temos alguns instrumentos para isso, né? E a gente precisa fomentar, a gente precisa conhecer, citar, consumir, né? E aí a gente pode citar vários meios de comunicação, né? A gente pode citar Brasil de Fato, Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Fórum, enfim, Brasil 247, são uma série de mídias que a opção preferencial de consumir esses meios de comunicação é também um ato político, né? E é claro, a gente não pode deixar de produzir, de fazer, de elaborar a nossa própria comunicação. E por que isso? Porque trata-se de uma disputa de narrativa, né? Trata-se de autonomia local, das vozes historicamente invisibilizadas falarem, né? Trata-se de empoderamento. Então, a comunicação, ela é também ela faz parte desse processo de emancipação, né? Dos povos, do direito dos desvalidos falarem, né? E falando de Brumadinho, isso é muito claro, né? Porque eu trabalho com as comunidades e a gente, né, faz vários projetos, enfim. Só que quando eu chego em casa, se eu ligo o Jornal Nacional, eu vejo uma propaganda da Vale, de quantos kits ela doou de teste de Covid. Quando eu abro meu Facebook, eu vejo
uma propaganda da Vale também. Mas, na realidade, eu vejo muitas outras coisas. Então, tudo isso para dizer o quê? Que nós temos que ter o direito de disputar essa narrativa, né? Eu não vou lembrar do crime que aconteceu na minha cidade a partir de uma propaganda de doação de testes de Covid da Vale, ou a partir de uma ponte que foi construída. Eu vou lembrar a partir das 272 pessoas que foram assassinadas, eu vou lembrar a partir das centenas de agricultores que ainda não foram sequer indenizados, amparados. Eu vou lembrar de comunidades, dezenas de comunidades que estão com problema com abastecimento de água porque a água está contaminada. Eu vou lembrar de tudo isso, né? E fazer a nossa própria comunicação também um ato de saúde, porque a gente estabelecer como nós queremos lembrar também, como nós vamos escrever as nossas próprias histórias. Que mundo é esse que nós queremos, né? Que projeto é esse de vida que nós queremos? Então, é fundamental esse processo de empoderamento também das comunidades nessa produção da comunicação. E, por último, mas não menos importante, a importância da gente formar e capacitar os nossos comunicadores, né? A gente está falando de profissionalização, de ter uma pessoa que tem tempo para fazer planejamento, uma pessoa que vai monitorar essas ações, essas atividades. A gente está falando de recurso também para isso, né? Não colocar a comunicação como uma pauta secundária, mas entender ela, então, enquanto parte de um projeto que está profundamente ligado com a justiça social, com a defesa da vida, com um novo mundo, onde todas as pessoas tenham água, tenham alimentação, tenham casa, tenham trabalho, enfim, tudo isso, né? Então, eu já vou me despedindo, passo a palavra para o Dom Mol, mas é assim, então, que eu queria conectar, né? Essas duas pautas, que é economia de Francisco e Clara e comunicação de Francisco e Clara, né? Como a gente consegue pensar esses dois assuntos juntos dentro de um projeto que é muito maior. Muito obrigada, gente. Muito bem. Posso então entrar com a minha contribuição, Magno? Pode sim. E eu quero falar, em primeiro lugar, da minha alegria de estar aqui junto com vocês e, sobretudo, também com a oportunidade de que outras pessoas que estão nos assistindo possam ouvir, em primeiro lugar, esta conferência pronunciada pela Marina Oliveira com tanta propriedade. Na realidade, a gente nem tem como acrescentar muitas coisas àquilo que ela disse, porque ela conseguiu fazer uma síntese muito interessante e, sobretudo, a ponte necessária entre a economia de Francisco e a comunicação. Então, eu vou explicitar alguns elementos que considero importantes, também porque estou o tempo inteiro, e sobretudo nesse último ano e também nos próximos 3 anos, pela responsabilidade que tenho pela comunicação na CNBB, com este assunto em mente, em alma, não é? Que vai consumindo o tempo inteiro. Inclusive porque não é fácil fazer uma comunicação numa perspectiva diferente daquela que está imposta para toda a sociedade. As pessoas quase não conseguem pensar, muitas pessoas, né, não conseguem pensar fora desta maneira, né, já imposta pela comunicação. E gostaria de começar assim, olha, tudo que a Marina disse e que a gente poderia também dizer e acrescentar, lembrar, reforçar, encontra-se debaixo de uma iluminação que se chama novo humanismo. Não é o antigo humanismo, mas é o novo humanismo. É o humanismo que recupera o humanismo antigo, mas que coloca como norma magna a solidariedade entre os seres humanos e dos seres humanos para com o planeta. Então,
só é possível pensar todas essas alternativas, todas essas reflexões, críticas com relação ao modelo que está aí e esperançoso com relação a perspectivas que nós podemos assumir dentro desta iluminação. É como se fosse uma grande luz por cima que vai clareando a todos nós. Ou é como se fosse também um farol muito potente que ilumina longe, e aí nós podemos seguir o caminho iluminado por ele. Chama-se novo humanismo. Por incrível que pareça, a humanidade caminhou para a brutalidade. A humanidade, em muitos setores, em muitos ambientes onde estão os seres humanos, o ser humano desumanizou-se. É por isso que a gente precisa falar de um novo humanismo. E quando as pessoas são desumanizadas na sua condição humana, né, elas vão deixando de ser na realidade e passam a aceitar qualquer coisa, topam qualquer negócio, não é? Seja ele o mais pernicioso, o mais difícil, o mais duro para enfrentar na vida, como aqueles outros que pouco importa para si mesmo, mas importa para os outros. Então, a primeira observação que precisamos fazer é esta. O Papa Francisco, ele convida jovens do mundo inteiro para poder fazer um grande mutirão de reflexão, para colocar sobre a mesa, com o intuito de introjetar no coração e nas mentes das pessoas que vão participar da economia de Francisco e Clara, é exatamente o novo humanismo. Quer dizer, ali nós precisaremos de novas compreensões de economia. Nós hoje pensamos muito assim, para o sistema econômico, como uma concentração de renda. Nós não queremos trocar este sistema que concentra renda para um outro sistema que seja hegemônico. Nós queremos substituir este que tem hegemonia para um outro que seja plural. São diversas formas de pensar e de praticar a economia. Por isso, é muito importante o encontro que ele convoca. E muitas pessoas irão lá, do Brasil são várias pessoas, uma grande delegação. Mas volto a dizer, a iluminação é sempre o humanismo. E é por causa do humanismo que alguns pensadores muito sérios, contemporâneos, têm dito que está acabando a história do humanismo, tamanha a brutalidade, né? A coisificação, o processo de coisificação, quer dizer, tudo foi transformado em coisas, mercadoria, dinheiro, né? Ganhos, lucros, etc. Isso foi tão forte que alguns estão dizendo, olha, acabou a era do humanismo, precisamos entrar numa outra coisa. E aí essa outra coisa que nós estamos procurando tem tudo a ver com o encontro de Francisco e Clara, tem tudo a ver com uma nova comunicação. Nós falamos muito, na perspectiva do humanismo, do Estado democrático de direito. Muitas vezes usamos essa expressão, porque ela é fundamental. Quisera ter hoje uma sociedade onde metade da população tivesse os seus direitos reconhecidos na prática, não é? Se você pega a nossa Constituição, ela é muito interessante, é belíssima, por isso que ela está sendo agredida pelo governo atual. Constantemente há mudanças sérias nos artigos da Constituição de 88, porque lá está uma descrição de direitos muito importante que considera, de fato, a pessoa no centro. Então, há vários artigos que dizem isso. Mas a gente precisaria falar também, e quem sabe isso poderia se tornar hábito da nossa linguagem, de Estado democrático de justiça, de Estado democrático de comunicação, de Estado democrático de bem-estar para todos, de Estado democrático de educação qualitativa, de Estado democrático de saúde. É claro que tudo isso está embutido no direito, mas isso precisa ser explicitado. Nós precisamos, de fato, avançar, não só na nossa linguagem, mas dizer que Estado democrático, só essa primeira parte da expressão, só existe, de fato, quando essas coisas são ajuntadas.
direito, justiça, comunicação adequada, educação, saúde, lazer, cultura. Esse é o conceito verdadeiro de democracia. Estamos ainda muito longe, embora tenhamos avançado bastante, quando a gente pensa que democracia é estarmos em condições de votar. Ainda que seja muito precário o processo de campanha eleitoral, está aí para começar, não é? Que a gente erra tanto, né? Por causa da esperteza de quem acerta tanto na enganação do povo na hora da eleição. Então, precisamos, de fato, iluminados pelo humanismo, pensar o Estado democrático de uma forma integral, e não só sob um aspecto com a justificativa de que este aspecto abarca todos os outros. Então, nós não queremos um Estado, nós não queremos só um Estado democrático de direito. Queremos também de igualdade social, de justiça, de comunicação, assim, e assim por diante. Então, é isso que dá uma possibilidade mais ampla. A Marina, muito sabiamente, ela é uma excelente professora, né? Olha lá, e fica rindo ainda, viu? Mas a Marina, ela pontuou assim, aspectos muito interessantes da economia. Gostaria de não repetir. Quero apenas reforçar isso. A economia que ela criticou duramente, e com razão, né? Isso precisa ser dito, é uma economia que faz inversões que nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar porque somos gente de fé também, mas não podemos aceitar como pessoas. Quais são as inversões? 3, principalmente. Primeiro, é uma economia que coloca o capital na frente do trabalho, como mais importante que o trabalho. E o correto é a primazia do trabalho sobre o capital. É por causa desta inversão econômica, ou seja, primazia ao capital sobre o trabalho, é por causa dessa situação que nós temos pouca esperança de que a gente possa chegar numa situação de pleno emprego. Por quê? Porque quem detém, né, o poder econômico não está disposto a abrir mão do seu capital. Abre mão das pessoas, mas não abre mão do capital. As pessoas interessam menos. A segunda inversão é uma inversão muito importante. É aquela que coloca o mercado e as transações do mercado acima do ser humano. Se o capital não pode estar acima do trabalho, porque o trabalho é mais importante do que o capital, até porque é ele que gera o capital, então o mercado não pode estar sobre a pessoa, porque é a pessoa que movimenta o mercado. Então a economia que nós temos, o Papa Francisco diz que ela mata, é por causa disso. Porque ela quer salvar o capital e quer salvar o mercado. E tem o terceiro. A terceira inversão, que inclusive é refletida mais recentemente, é aquela economia que coloca a produção sobre o planeta. O planeta não tem a primazia sobre a produção. Não pode parar de produzir, ainda que o planeta esteja sendo maltratado, não só maltratado, esteja sendo destruído. Destruído. Então, observa, de um lado a gente tem capital, mercado, produção excessiva. Tudo a ver. É uma cadeia. E do outro lado nós temos trabalho, pessoa e planeta. Então, nós precisamos lidar sempre com esse binômio, esse jogo de palavras, mas para entender o que nós queremos na frente. E, sobretudo, para que a gente possa alimentar a esperança, até porque ela está sinalizada em práticas em diversos lugares do mundo, muito interessantes, de outras formas de economia, que certamente não vai ser um ministro como esse aí da economia que vai conduzir num país, né, que só é capaz de pensar capital, mercado, produção. Não é capaz de pensar trabalho, pessoa, planeta, meio ambiente, né? Um outro ponto que é muito importante ainda, que gostaria de dizer, para passar para a parte da comunicação, onde quero me deter um pouquinho mais, com a permissão aí de vocês, é que
a concentração, a concentração, né, craseado, de renda, que é uma das coisas mais absurdas que existem no mundo. A Marina falou de 5 famílias que detêm todo o poder de comunicação de um Brasil. Isso se aplica à questão dos bens do planeta Terra, dos recursos financeiros. 1% da população mundial é dono de mais de 50% de toda a riqueza do mundo. Então, é uma coisa completamente sem noção. A gente não consegue imaginar nem os números que mostram o que essas pessoas possuem. A gente não sabe nem dizer um número com tantos zeros assim na frente para exemplificar o tamanho do acúmulo de riqueza que algumas pessoas têm. Concentração de renda. Eu participei há poucos dias de uma coisa muito interessante. Não sei se todos aqui que estão participando e nos vendo sabem disso. Do lançamento, né, da fundação, da instituição, do ABCD. Viram isso? ABCD é a Associação Brasileira de Combate à Desigualdade. ABCD. É a criação de uma rede muito interessante que junta, é um coletivo, digamos assim, mas eles usam mais a palavra rede, que juntam muitos organismos vivos dentro da sociedade que estão combatendo a desigualdade. Por que combate a desigualdade? Porque não aceitam a concentração de riqueza em detrimento da pobreza e da miséria dos outros. Então, a esta concentração econômica, financeira, corresponde uma concentração de comunicação. É isso que ajuda a entender por que a comunicação está tão concentrada na mão de poucas pessoas. De poucas pessoas. Eles sabem bem controlar isso. Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo que comunicação não pode juntar tudo num lugar só. Ela precisa ser múltipla, precisa ser plural. Marina indicou também, falou vários outros veículos de comunicação, modos de comunicação que interpretam diferente a sociedade. E é isso mesmo. Então, nós temos um monopólio, acho que ela usou essa palavra também, mas além do monopólio, há um oligopólio. Vamos ver a diferença. O oligopólio é quando, numa situação de mercado, a oferta do serviço está toda controlada por um grupo, pequeno grupo. E o que é o... Então, são poucos os donos das grandes não, né, Marina? Das mídias comerciais, não é? Isso. Então, são poucas os donos, não é? Oligopólio, são grupos. Agora, dentro desse grupo há um monopólio. Há um que está em primeiro lugar quase sempre. Quase sempre. Então, nós temos no Brasil esse fenômeno que em muitos países ele existe. Há também em outros países, mas em outros países ou tem um ou tem outro. Aqui nós temos um oligopólio, grupos de famílias que controlam a comunicação e dentro desses grupos tem um monopólio. Quer dizer, tem aquele que numa situação de mercado ele somente controla a oferta. E os outros vão atrás. Vão atrás. Como acontece aqui no Brasil com o grupo da Globo. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, para caracterizar um pouquinho essa questão da comunicação, é que a nossa comunicação é subserviente. Ela presta um serviço à economia vigente. É muito interessante isso. Ela não pensa por si, ela pensa com a cabeça de quem está no mercado. Por isso eles se dão muito bem. Os grandes proprietários de dinheiro se dão muito bem com os grandes proprietários da comunicação. São muito amigos. Não há dificuldade entre eles. E em detrimento de duas coisas fundamentais que têm a ver com comunicação, que é educação. Não se faz educação sem comunicação, inclusive interpessoal, e cultura.
Então, quando a comunicação se coloca a serviço só de quem é dono do mercado, ou controla o mercado, ela deprecia a educação. E a educação, o que é a educação? Bem resumidinho, como ensina o mestre Paulo Freire, que é tão odiado por quem justamente está na comunicação e está no mercado pensando juntinho. Esse pessoal odeia. Por quê? Porque ele diz assim: a educação não transforma as coisas, a educação transforma as pessoas, e as pessoas transformam as coisas, o mundo, a sociedade. Olha que coisa interessante. Ou seja, a comunicação, a educação mexe com as pessoas. E isso é um processo de comunicação permanente, o processo de ensino-aprendizagem, a relação entre professor e aluno. E tudo isso, inclusive, é muito belo. Um dia nós vamos fazer uma sobre economia de Francisco e Clara e educação. Porque, se é que já não fizeram, porque é muito interessante. Mas esse tipo de comunicação está também em detrimento da cultura. E a cultura, vamos resumir rapidamente, é aquilo que ajuda a elaborar o sentido da vida. Ah, mas eu tenho uma manifestação cultural que ela é... Por exemplo, tem gente que fala de cultura de morte. Essa expressão ela não é muito correta. Porque se é cultura, não pode ser de morte. Se é cultura, é de vida. Ah, mas é de morte. Então é anticultura. Não é cultura. Não tem cultura de morte, tem cultura de vida. Porque cultura é tudo aquilo que o ser humano faz com a sua grande capacidade. Isso independe do nível de estudo que a pessoa tem e depende da sua própria condição humana. Você pega uma pessoa que é analfabeto para o letramento, para o livro, para o caderno, etc., e ele é um grande artista. E essa pessoa comunica coisas profundas, muito significativas. Então, a cultura, não dê a ela um sentido negativo, gente. Dê sempre positivo. Mas se for negativo, então arruma outra palavra, ou chama de anticultura, quer dizer, aquilo que está no contrário da cultura. Porque a pessoa não pode fazer do seu sentido de vida exatamente aquilo que destrói. Então, olha a perversidade da comunicação quando ela está junto com o mercado. Ela atrapalha a comunicação, que ajuda as pessoas a serem transformadas e transformar o mundo. E atrapalha a cultura, que ajuda a produzir o sentido da vida das pessoas. Por isso, a gente precisa fazer mesmo esse esforço de fazer uma comunicação voltada para a vida e não para o mercado. Mas o outro ponto então, por isso ela é subserviente, né, ao mercado e faz muito mal. O outro ponto é a comunicação alienante. Gente, cá entre nós, não fique chateado se a gente fala assim e às vezes, né, bate aí com o sentimento das pessoas. Eu vou dizer para vocês, eu tenho 60 anos de idade. Todo mundo falou assim, eu ouvi aqui na minha alma, né? Nem parece. Mas sabe o que é muito triste quando a gente fala que é uma comunicação alienante? Você passar 60 anos da vida, tirando ali a fase de infância que a gente não lembra de muita coisa, escutando o dono do SBT, aquela voz enfadonha, escutando o dono do programa de domingo da que exerce o monopólio, aquela voz insuportável, intolerante, porque faz mal aos tímpanos, escutando eu estou evitando de falar os nomes, porque acho que não vale a pena fazer propaganda dessas pessoas. Evitando, mas passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, você liga ali a mesma voz. Isso é uma tortura. Isso devia ser proibido por lei. Por lei. As pessoas deviam ser indenizadas por gastar, não é? Por prejudicar ou por adaptar ao seu ouvido aquele tipo de coisa e com a mensagem que dizem. E, sobretudo, porque é alienante. O que aliena? Aliena por quê? Porque arranca os valores. O que é uma cultura alienada? É uma cultura sem valor. Sem valor. Você sabe, biblicamente, que o papel mais importante do diabo, sabe o que é? Alienar. Esse é o papel mais importante do diabo.
Ele tira o valor das pessoas e aliena, faz as pessoas alheias. É muito interessante a gente observar isso. E nós temos uma comunicação e entretenimentos também que são expropriados de valores. E se você fica ali e vê alguma coisa, é impressionante, uma coisa tão boba, tão sem... É isso muito da comunicação associada ao mercado. A quarta característica, então, é oligopólio e monopólio, é subserviente, é alienante, é que a comunicação, por incrível que pareça, esta comunicação hegemônica, esta comunicação comercial, como definiu a Marina, ela flerta o tempo inteiro numa história amorosa com a mentira. Ela não tem nenhum constrangimento em anunciar uma mentira, seja por processos publicitários, seja por informação mesmo, seja pelo caminho da informação. Quer dizer, ao invés de informar o fato, informa muito mais aquilo que ele pensa do fato. E o que ele pensa do fato, frequentemente, não corresponde ao fato. Então, é um grupo que vive uma história amorosa, entre aspas, né? Uma história estranha, não é? Com a mentira. É nesse contexto que entra esse negócio de fake news. Fake news não é só uma mentira, não é só uma notícia falsa. Atenção. Uma coisa é a mentira que a comunicação frequentemente impõe sobre nós. Mas fake news é um pouco diferente. Fake news, o que é? É uma mentira pensada, programada, com um determinado objetivo. De prejudicar um grupo, uma pessoa, de difamar o outro e assim por diante. Então, não é uma mentira qualquer. É algo programado. É isso que é fake news. É feito para aquela finalidade. Então, quem está atrás do fake news é o pai do mentiroso. É o pai do mentiroso. Mentiroso, já falei para vocês, né? É aquele que é o adversário lá, biblicamente falando, né? É o pai dele. Então, é muito triste que a gente tenha situações dessa forma. Me permita ainda, sei que já estamos com o tempo esgotado, mas me permita ainda falar da comunicação no campo religioso. Preciso dizer uma palavrinha. Nós temos muita comunicação hoje no campo religioso. Infelizmente, de um modo geral, é uma comunicação que pratica mais o que dá ibope e arrecadação do que experiências humanas interessantes. Que pratica mais manipulação religiosa do que conscientização e formação de opinião. Que pratica mais e cultiva mais o cultivo de estrelas, cada uma dessas redes tem estrelas, do que o segmento de Jesus na comunicação religiosa e do seu evangelho do reino. Então vocês vão dizer, poxa, esse bispo não acredita em nada, porque está tudo muito ruim. Não, tem coisas boas, mas essa tem sido a tônica, precisa ser mudado. Quer dizer, há uma comunicação que precisa ser uma comunicação religiosa autêntica, que não manipula a fé das pessoas, mas que desenvolve exatamente por esse instrumento estratégico tão importante a vida das pessoas. Por isso, eu penso que a gente precisa pensar urgentemente, trabalhar urgentemente, todos nós, como alguns já estão fazendo, pela democratização da comunicação. Nem a comunicação religiosa e nem a comunicação civil, digamos assim, não é? Comum da sociedade comercial, pode se dar o direito do monopólio ou do oligopólio. Segunda coisa, a comunicação tem que ser praticada sempre de forma livre e independente. Livre e independente. Isso não quer dizer que aquele meio de comunicação não tenha sua postura, mas tem que ser verdadeiro e coerente com ele. De modo que eu tenho, por exemplo, um meio de comunicação que tem uma determinada posição, o outro tem outra posição, e eu escolho a posição que eu vou assistir, mas que eu vou ver, que eu vou me informar, não é? Mas precisa ser livre e independente. Depois, é preciso que ela, de fato, informa.
são poucas as informações verdadeiras, porque o processo de informação informacional, ele não é tão simples de fazer, porque você precisa preservar aquilo que é factual e ajudar as pessoas a formar a opinião sobre, e não impor, não é uma interpretação. Outra coisa, a comunicação precisa estar a serviço da transformação da sociedade e do planeta. Isso significa que comunicação verdadeira, ela necessariamente tem que ser uma comunicação que estimula a repartição, a solidariedade, a comunhão entre as pessoas, o trabalho de todo mundo, a centralidade, né, da pessoa humana, o meio ambiente. E depois, por último, já que eu terminei lá com a comunicação religiosa, eu acredito muito numa comunicação religiosa calcada nos valores do Evangelho do Reino. Acredito. Eu acho que muitas pessoas vão para a comunicação com este intuito e fazem um bem enorme. Meu Deus, eu tenho assistido cada live, cada videoconferência, cada coisas interessantes na internet. Eu não demonizo isso tudo, não. Não. Há muita coisa interessante e é uma ferramenta muito boa que não pode ser compreendida apenas como ferramenta. Ensinou a Marina agora há pouco, mas precisa fazer parte do processo. Se ela fizer parte do processo, ela ganha o status de estratégica, a comunicação. Então, ela está dentro. Enquanto a gente vai vivendo, fazendo, desenvolvendo projetos, a comunicação vai fluindo e vai nascendo desse mesmo processo e envolvendo todas as pessoas. Então, são essas algumas das pequenas coisas que eu queria dizer. Tem uma coisinha ainda só. É o protagonismo na comunicação. Estava me esquecendo e disse para mim mesmo que não podia esquecer. É o protagonismo. Quem é que é protagonista hoje na comunicação? Então, se você pensa a comunicação comercial, você vai identificando tanto os autores quanto os atores, tanto aqueles que pensam como aqueles que executam aquilo que os outros pensam. Mas a gente vai encontrar em muitos lugares, já que a comunicação estratégica é aquela que está dentro do processo, nós vamos encontrar protagonistas que são pessoas outras. Gente de comunidade, gente de movimentos sociais, gente que aprende uma coisa e quer compartilhar com o outro, gente genial. Genial é aquele que inventa um projeto bacana para poder ajudar as pessoas. Esse pessoal todo passa a ser protagonista de uma nova comunicação. Então, a gente precisa lidar com novos protagonistas. Eu estou dizendo para vocês que a gente precisa mudar os autores e os atores. Tem aqueles consagrados e tem aqueles atores dos cantos do mundo por aí afora, que tem muito o que fazer para ajudar a comunicação a ser muito fiel àquilo que ela pretende ser. Exatamente, encontro entre as pessoas. Eu termino aqui agradecendo, né, a palavra de vocês. Acho que haverá um momento ainda, né, de conversa. A palavra do Magno, da nossa professora Marina, dos nossos amigos, do Frei Rodrigo. Gosto muito desse homem. Esse homem é um ator de uma comunicação nova, sabe? É um cidadão do mundo. Acho que vocês já viram ele por aí. Ele anda em muitos lugares, embora esteja preso agora pela pandemia, mas anda fazendo bem por aí afora. E tantos outros, né? Esses franciscanos. Todos os franciscanos prestam, Magno? Ou tem franciscano que não presta? Todos prestam, né? Quase todos. Não entremos nessa discussão, né? Mas eu sei que os filhos de São Francisco têm uma tarefa muito bacana neste mundo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, seguimos agradecendo e seguimos, né, com a interação do público, né, das pessoas que estão participando.
E antes de passar para algumas perguntas, né, gostaria de destacar alguns pontos que Marina e Domol levantaram. Marina trouxe, né, a questão do método fraterno, no entendimento das múltiplas inter-relações, no cuidado, e também, né, desse comunicar, né, como o comunicar ele estaria comprometido, né? Colocar essa questão da comunicação da mesma forma que a política e a economia a serviço dos povos, né, das pessoas. E isso, né, passa, né, como algumas pistas de ação que a Marina colocou, ela apontou a questão de não financiar essas mídias comerciais, né, e tratar elas como comerciais ao invés de grande mídia. Então, isso como ela colocou, isso é um caminho, né? Passa a enxergar a comunicação como parte do processo, reconhecer e consumir as mídias alternativas, né? Essas mídias que, como a Marina falou, são mídias que ouvem os clamores das pessoas e que buscam, como segundo ela falou, a emancipação dos povos. E conversando um pouco com relação à carta, né, um trecho da carta que eu li, né, que foi a articulação brasileira pela economia de Clara e Francisco que elaborou, fala do direito à comunicação, uma comunicação honesta, que ela permite, né, além de outros aspectos, também o direito à dignidade. E é muito, né, presente também na fala tanto de Marina como de Domol a questão de um termo bem específico, né, o cuidado pastoral, o cuidado fraterno, né, nessa comunicação, né, como essa comunicação é feita. E Domol, né, colocou também, né, várias questões, né, uma comunicação voltada para a vida, evitando a comunicação alienante, a comunicação, a distorção provocada pelas fake news e seus grandes males, e, enfim, né, buscar driblar, de certa forma, essa comunicação religiosa que aqui manipula a fé das pessoas, né, em busca de uma democratização pela comunicação, praticada de forma livre e independente. Isso aí a gente viu. Bom, gostaria de fazer uma pergunta para Domol, mas também serve para a Marina, e aí eu sigo com as outras perguntas do público, né? Então, como vê a igreja, né? Como se vê a igreja com relação a essa comunicação, né, entre a economia numa perspectiva de Francisco e Clara? Deixa eu ver as demais. Tem outra pergunta mais acima. Enfrentamos grandes desafios, na pergunta de Maria Verônica, enfrentamos grandes desafios para construir e divulgar as ações dos movimentos sociais e populares nas mídias alternativas ou nas oficiais. Como vencer esse desafio? Acho que a gente pode colocar a primeira pergunta para Domol e a segunda pergunta para Marina, e aí vão se conversando e a gente compreendendo melhor. Então, a igreja, ela está cada vez mais consciente de que a comunicação é muito importante no processo de uma nova economia. Ela não sabe direito como fazer isso, ou senão são laboratórios daqui e dali que vão acontecendo, porque é algo muito novo. Mas a gente tem um aprendizado de como não deve ser. Não deve ser isso que acontece, ou seja, uma comunicação a serviço de um modelo, de um sistema econômico ou de um Estado, não é? Todo ele dominado por uma mentalidade que está relacionada com a economia que mata. Então, a comunicação a serviço. Isso a igreja sabe, ela não pretende fazer isso. Ela sabe que não é isso que deve ser feito. Agora, quando se trata de uma nova perspectiva, ela já entende que, em boa parte, que a comunicação é estratégica, que é dessa forma aí dentro do processo que a Marina falou. Agora, ela precisa exercitar isso, não é? Exercitar isso. Então, aos poucos que a gente vai ajudando a todos a entender e, ao mesmo tempo, a praticarem uma comunicação que mostra a predominância da vida, a primazia da pessoa, a primazia do trabalho, né? Então, aos poucos que a gente vai. Não pode ser muito devagar também não, viu? Esse aos poucos aí precisa também de acelerar, porque nós estamos em retrocesso hoje na humanidade.
Há diversos países numa situação tão, o povo não gosta que a gente fale essa palavra, mas tão desgraçada como essa que nós vivemos no nosso país, depois de uns tempos para cá, onde tudo está desmoronando, não é? Então, nós precisamos agilizar com esse processo de comunicação. A comunicação é vida, sabe? E a gente precisa tirar isso lá de dentro, né? E as comunidades são a nossa grande base. Se você me perguntasse onde é que tem uma experiência interessante de uma nova economia, vai procurar nas comunidades. Vai procurar nas comunidades. É lá que acha. É lá que as pessoas estão reinventando a economia. É lá. Então, valorizar muito isso, sabe? Magno, você repete a pergunta para mim, por favor? Sim, sim. Vou voltar aqui. A dificuldade de comunicar as coisas boas dos movimentos sociais, não é? É isso. Como vencer esse desafio, né? Como vencer esse desafio? Bom, eu vou começar, mas o Dom Mal podia me dar uma ajuda, né, Dom Mal? Para responder essa pergunta. Mas, bem, eu gosto e eu acredito em pequenas ações também. Eu sei que esse é um discurso perigoso, porque o capitalismo ele também tenta vender esse discurso, né? Responsabilizar as pessoas pelas mazelas que ele mesmo provoca. É muito fácil para o capitalismo virar e falar assim: não consuma canudinho, você, Marina, porque a poluição está acontecendo porque você, Marina, consome canudinho. Tudo isso para dizer o quê? Eu acredito nas pequenas ações e sei que essas pequenas ações, elas não são o coração da mudança que a gente precisa. A mudança que a gente precisa, ela está imbricada numa crítica ao modelo capitalista. Isso precisa ficar claro. Mas, quando a gente olha para o abismo, a gente não pode deixar o abismo nos dominar, né? Então, reconhecendo todas essas mazelas, reconhecendo esse abismo, essa conjuntura atual catastrófica, como nós, e aí eu estou falando enquanto cidadã, enquanto atingida também de uma comunidade, como nós podemos viabilizar isso e ir rompendo esses pequenos desafios, pequenos grandes desafios, cotidianamente, né? E isso é importante a gente entender o nosso papel para a gente também não se paralisar, né? Porque é muito fácil a gente se deparar com a realidade tal qual e se sentir imobilizado e deixar toda essa frustração tomar conta de nós. Então, como? O que nós podemos fazer? Olha, se nós fizermos o compromisso social de consumir essas mídias alternativas, nos informar, divulgar, ler, assistir, já é o início. Como nós lidamos com a comunicação nos nossos trabalhos, nos espaços que a gente ocupa, né? Se a gente dá a devida importância para a comunicação no trabalho, o que isso significa? Significa separar tempo para pensar a comunicação. Significa pensar uma atividade e não simplesmente pensar em divulgar essa atividade, mas pensar, né, em que processo que essa atividade pode contribuir e como articular essa atividade num projeto também de comunicação popular, justa, né? E aí, num projeto que vai garantir o Estado democrático de justiça, né, Domon? Então, eu acho que de fato, a gente precisa valorizar e a gente precisa mesmo pular esse espaço, esse vácuo que existe aí entre as mídias alternativas, a comunicação popular, a comunicação dos movimentos e respondendo, né, eu enquanto cidadã, eu acho que o pouco que a gente consegue fazer já é alguma coisa para a gente não deixar o abismo olhar para dentro da gente e nos colocar numa situação de imobilidade, de paralisação, porque senão a gente, de fato, essa economia, esse modelo econômico, ele toma tudo, né? Ele toma, inclusive, as nossas subjetividades, a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de pensar
novos mundos e novas realidades. Então, é uma coisa que eu venho repetindo sempre, né? Vamos sonhar, né? Vamos cantar, vamos viver as nossas subjetividades, vamos pensar esses novos métodos de comunicação, vamos valorizar o que a gente tem, porque isso já é uma forma também de resistência, né? Porque a rádio comunitária X, pequena, ela já é uma iniciativa positiva e a gente precisa entender isso, né? Enfim, cadê você, Dom Mol, me ajudando? Não ajuda, porque eu acho que está muito bem, Marina, é isso mesmo. Eu só lembro uma coisa que a gente tem hoje que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, vamos calcular aqui o tempo, mas há muito pouco tempo atrás, para a gente divulgar, para a gente tornar conhecido, para a gente formar a opinião de outras pessoas com uma experiência popular, a gente tinha que esmolar espaços em meios de comunicação. Hoje, nós temos as redes sociais. Mas as redes sociais... mas vamos fazer as redes sociais, porque elas estão ao nosso alcance. Então, você não pode ir para uma experiência nossa, não vai nunca para uma determinada rede, para um determinado grupo dominante de comunicação. Mas a voz de uma pessoa, as conclusões de um projeto, os resultados de uma manifestação interessante de arte pode correr o mundo pelas redes sociais. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, saber utilizar as redes sociais. Eu acho que a gente pode ganhar muito com isso. Foi nas redes sociais que muita gente, inclusive, ganhou a eleição, né? Claro, fazendo fake news. Mas a gente não vai fazer fake news. Nós vamos apresentar aquilo que de fato vale a pena, né? Na vida humana, o que engrandece o próprio planeta, sabe? Redes sociais é um caminho, sabe? Muito interessante. Bom, acho que ainda cabe um tempinho para a gente falar um pouco sobre as considerações do pessoal, além das perguntas. Temos aqui algumas interações, né? E aí... Magno, você pode me permitir só dizer uma coisinha antes que você acha aí? Eu recebi sim, aqui, olha como é que são as coisas, tá vendo? Eu recebi aqui no meu celular um franciscano muito meu amigo dizendo assim: a maioria dos franciscanos presta, viu? Então, já recebi aqui o Frei Adilson Corrêa, muito meu amigo. Então, se há dúvida, tirem a dúvida. Franciscanos é tudo gente boa. Pois é. E outras, né? Por exemplo, de José Aguiar, né? A atual pandemia, né? Pós, né? Evidencia a nossa interdependência. Estamos todos ligados uns aos outros, tanto no mal quanto no bem. Por conseguinte, para sairmos melhores dessa crise, devemos fazê-lo juntos, né? Todos nós em solidariedade. Ele fala do Papa, né? Papa Francisco, na audiência geral, a interação de Maria Verônica. Infelizmente, vivemos uma barbárie, onde uns têm tudo, né? Direitos, né? Poderia acrescentar privilégios, e outros têm nada, quando na luta por direitos e justiça são vistos, né? Com preconceito, desrespeito, como se isso fosse coisa ruim, né? Uma inversão de valores claros. Maria Zélia, né, aponta: durante a Constituinte foi imensa a participação popular na discussão dos grandes temas. Vi no Congresso, né, grandes grupos de indígenas, mulheres, movimento negro, de trabalhadores, muitas conquistas quando os movimentos se mobilizam, né, mas necessária a defesa dos direitos, né, e busca de mais conquistas, né. Também outra interação aqui, né, lamentável, né, a fake news, né, que venceu as eleições. Até hoje encontramos pessoas colocando questões negativas como verdade, mentiras, né, poderia acrescentar como verdade. Isso implanta o ódio, a violência, o preconceito como um caminho, né. Muitos cristãos entraram neste caminho.
Bom, e Maria Zélia tinha colocado aqui, né, que é importante descentralizar, democratizar a comunicação nas pequenas comunidades, grupos eclesiais, trabalhar a questão da cultura, abrir a crítica sobre a mediocridade dos programas de TV, sobre a música comercializada de baixíssimo nível, também as que são cantadas em nossas igrejas. No caso, ela fala um apelo de consciência de valores, né? Então, bom, tentar falar aqui um apanhado mais ou menos de quase tudo, né? Mas muitas perguntas, né? Comentários, infelizmente, não vão poder ser colocados, né? Mas, então, acho que de Maria Verônica, infelizmente, nas ações comunitárias, sociais e populares, a comunicação ela é negligenciada, e acho que fica um pouco o tom, né, da que a gente possa valorizar mais esses espaços, que são espaços sociais, né? Bom, o Frei Rodrigo, né, colocou, né, que Domol, né, parabenizando Domol, Marina, né, pela exposição, apontando também os desafios e as falas, né, em gratidão a esse espírito profético, né, e a mensagem apontando esses caminhos. Bom, e finalizando, mais uma interação, né, mas a igreja ainda usa muitos meios de comunicação dominante, divulgar suas ações, né, temos que iniciar este caminho com as mídias alternativas, mas ainda é desafiante, mas precisamos dar passos. Bom, com certeza as falas, né, de vocês iluminam, né, esse caminho, né? De fato, como o Frei falou, foram falas proféticas. E aí eu convido vocês para fazer uma fala rápida para se despedir, né? Bom, eu gostaria de me despedir antes da Marina, porque eu acho que a última palavra deve ser dela. Por respeito a ela, por consideração a ela, pela história dela, pelo fato de ela ser jovem, pelo fato de ela ser um ser pensante ao mesmo tempo, um ser que ama muito, tem muita doçura no timbre da voz, nos gestos, no que ela faz, no encontro dela com as pessoas. Pode ser, Marina? Então, sim. Então, a minha palavra última é o seguinte. Olha, gente, nós podemos conquistar muitas coisas por meio de políticas públicas. No campo da economia, no campo da comunicação, nós tratamos mais desses dois aspectos, mas vários outros campos. O que é uma política pública? Política pública é aquilo que o Estado deve fazer e que aprende com a gente fazendo individualmente. Ou seja, vem uma pessoa me pedindo um prato de comida, porque ela não tem o que comer. Eu dou um prato. Mas eu não tenho como dar 1000 pratos todos os dias. Eu não tenho condição de fazer isso. Mas o Estado tem a obrigação de fazer. Então, a gente pode transformar isso numa política pública. Política pública universaliza os direitos. Então, política pública nasce da base da sociedade, dos grupos, das comunidades, dos movimentos sociais. E vai num movimento, andando, numa dinâmica, até que vira lei. E o Estado terá que cumprir aquela lei. Então, trabalhar com políticas públicas pelos efeitos de uma economia, né, mais solidária, etc., e trabalhar em políticas públicas pela comunicação. Já que isso precisa ganhar a força da ação do Estado, e não deixo daquele governo só, mas do Estado, a gente precisa escolher melhor os políticos. Agora tem eleições municipais. Deixa eu fazer uma sugestão para você. Procure saber quais políticas públicas os candidatos à reeleição fizeram. Se eles não fizeram, não votaram, não elegeram, não implementaram nenhuma política pública, não vote nele. Não vote nele. E se ele for novo, só vote se ele te apresentar a política pública que ele vai implementar em favor de crianças, de jovens, do meio ambiente, da educação, etc, etc. Então, votar bem, acertar, gente. Está muito claro quem é quem está de um lado, quem está do outro. Então, a gente precisa acertar isso. E eu penso que
um bom jeito da gente acertar é a gente conversar. Conversar um com o outro para ir esclarecendo. E faça disso uma obsessão. Qual é a política pública que você aprovou? Ah, não consegui aprovar nenhuma, então passar muito bem, muito educada. Não vota nele, não vota nele. Esse cara não pode ser prefeito, não pode ser vereador, não pode, porque senão ele estraga ainda mais a sociedade. Então, votar bem, isso é muito importante, tá bom? Bom, eu queria agradecer mais uma vez, especialmente Domol pela gentileza, também Magno e todo mundo que acompanhou. E eu queria finalizar com dois recados, dois pontos, né, que eu queria destacar. O primeiro é que, para a gente pensar aí esse Estado democrático de justiça, a gente precisa compreender e enxergar que a desigualdade social ela é um projeto, né? E isso passa por a gente entender que uma enchente não é porque choveu demais. Uma enchente também é resultado de um projeto. Fake news não é só uma mentira, é também um projeto, né, de mundo. A gente pensar que rompimentos de barragem não são acidentes, não são acontecimentos isolados, é um projeto também. É pensar que as 120 mil mortes que nós temos hoje, nossos companheiros, também elas podiam ser evitadas. Então, é também um projeto, essas mortes por Covid, e é um projeto de um modelo econômico, né, que colocou o lucro acima da vida. Então, entender que essas coisas elas vão acontecendo, e a queimada da Amazônia e a fumaça que chega em São Paulo e o óleo que derrama nas praias, compreender que isso não é coincidência, é fundamental para a gente fazer a passagem, né? E que passagem é essa? É uma passagem para o novo humanismo, como o Domol falou, porque é uma passagem da competição para a colaboração, é uma passagem do egoísmo para a generosidade, é uma passagem da exploração para a sustentabilidade, da acumulação para a distribuição, do desequilíbrio das relações entre as pessoas e entre os países para o equilíbrio, é uma passagem do comércio justo e solidário, uma passagem do consumo desenfreado para o consumo responsável, da ganância para o altruísmo, né? E isso nos demanda enxergar todos esses acontecimentos de maneira crítica. E enxergar isso de maneira crítica também nos demanda tomar uma postura. E vejam, não é tomar uma postura individual pensando que assim a gente vai salvar o planeta, mas é entender e fazer a crítica, que é estrutural, que é um enfrentamento do debate macroeconômico, é entender que não adianta só eu parar de usar o canudinho, a gente precisa também se organizar, a gente precisa juntar com as pessoas que estão próximos, a gente precisa pensar propostas, a gente precisa ser propositivo, né? A gente precisa acreditar, mas também a gente não pode olhar para o abismo e deixar o abismo nos dominar. Então, a gente precisa, apesar de reconhecer que é uma crítica, é um problema estrutural do capitalismo, a gente também não pode se deixar paralisar e deixar com que isso sufoque as nossas pequenas iniciativas. As pequenas iniciativas, no âmbito da economia, ou no âmbito da comunicação, ou no âmbito da educação, elas vão nos oxigenando, elas vão nos nutrindo de esperança e vão nos ajudando, né, a seguir nesse caminho com esperança, nesse caminho por um novo mundo, um mundo com solidariedade plena, justo, enfim. É isso que eu queria deixar de mensagem final. Muito obrigada. Agradecer, né, a Domol, a Marina, por todas as palavras, por todos os ensinamentos, aprendizados, palavras proféticas, né? Agradecer, né, aos que estão participando, né, pela plataforma Zoom, nas páginas do Facebook da Pastoral Universitária da PUC Minas Gerais
e dos católicos e católicas contra o fascismo. Obrigado, gente, pela participação e fica, né, a mensagem, né, de vocês, né, por um Estado democrático de direito, né, pensado, né, gestado de forma integral, da comunicação baseada, né, nas iniciativas sociais e populares e assim, né, seguimos para finalizar, né, mais uma conferência. E gostaria de anunciar a próxima, que vai ser quarta-feira, dia 9 de setembro, às 17 horas, com o tema O Feminino e a Economia de Francisco e Clara, com Marcela Vieira, educadora popular, atuando, né, na economia solidária. Ela é especialista em gestão de projetos, economista e também assessora da Caritas, na Caritas Brasileira. Teremos também a presença de Dayana Zito, da Pastoral de Juventude e da Articulação Brasileira, também da Economia de Francisco e Clara. Muito obrigado pela participação, pela presença, pelas interações. Grande abraço, paz e bem. Até a próxima conferência.